Bom dia, aleluia. Hoje é dia 14/12/2020. É o dia da vitória. E são 10 horas e 36 minutos. Eu creio que Deus está a abençoar-nos, livrar a todos aqueles que virem este vídeo e a toda a sua igreja, aleluia. A igreja de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos ler aqui um hino, aleluia. O hino é o 245. Jesus morreu por mim para me salvar, e na salvação está incluída a cura e todas as bênçãos. Temos é que crer com o coração e confessar com a boca. Glória ao Senhor, aleluia. 245, hino 245. Deus está comigo. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim, nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim vai prosperar, não vai prosperar, vai prosperar, não vai prosperar, amém, em nome de Jesus. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Sua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar, aleluia. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus é a minha fonte, Ele é a fonte da vida, minha rocha e salvação. Ele está comigo nos apertos e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho e abre o mar vermelho. Seu poder não tem fim. A sua mão está estendida sobre mim, mostrando todo o seu amor, sem fim, aleluia. Vamos agora ler em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos começar no verso 4. Então eu vou tirar aqui o porquê. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas São Paulo está aqui a explicar que não é por fazer, porque Jesus já fez por nós, é por crer, dizer que crê, aleluia. Verso 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Mas Jesus já desceu e já subiu, já morreu por nós, já ressuscitou, aleluia. Vou tirar aqui um bocadinho que está entre parênteses. Ou o verso 7. Quem deixará ao abismo? Isso é o mesmo que dizer que não acredita que Jesus morreu e ressuscitou e venceu todo o mal. Vou tirar também aqui um bocadinho. Verso 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Glória ao Senhor. Mas que diz a palavra está junto de ti. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Aleluia.
e Ramarashini. Mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Verso 9. A saber, se com a tua boca confessares que crês no Senhor Jesus Cristo, é uma tradução minha, e em teu coração creres que Ele ressuscitou, que Ele morreu, ressuscitou e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Serás curado, serás libertado, serás próspero. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Aleluia. Verso 10. Visto com o coração se crê, o coração, o espírito, para a justiça, para ser curado, para ser libertado. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, temos que dizer que cremos. Eu creio, aleluia, eu creio em tudo o que a Bíblia diz e uso a minha boca para falar de acordo com o que a palavra de Deus diz. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. A língua é como um leme que conduz um grande barco. É como um pequeno fogo que causa um grande incêndio. Aleluia. Vou repetir o 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo não será confundido. Não será confundido nem pelos sintomas da enfermidade, nem por qualquer outra coisa que venha das trevas, da ignorância e daquele que é mentiroso e pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. E é mentiroso e pai da mentira, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Vida perfeita. Aleluia. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aleluia, glória a Deus. O 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, Pai, eu agora peço que mandes mais obreiros para a tua seara. Glória ao Senhor, aleluia. Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. O Senhor Jesus disse: eu vos dou a paz. Quão formosos, vou repetir o 15, e como pregarão se não forem enviados, e como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aleluia. Bendito és tu, Pai. Então estamos a gravar uma mensagem cujo título é Uma Fé Verdadeira, que é baseada na revelação de Deus. Deus falou pelo seu Espírito, falou pelo seu Filho Jesus, falou pelo Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho. Aleluia. Vamos ler em 2 Timóteo 3,15. O Paulo estava a escrever a Timóteo, seu discípulo, e estava a dizer-lhe: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então eu posso dizer a ti, Pai, pela fé que há no teu Filho Jesus Cristo, eu creio, Pai, que tu me ensinas as tuas escrituras santas e que elas fazem de mim uma pessoa sábia
para a salvação e para te servir. Aleluia, glória a Jesus. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que ouviram e não tinham recebido Jesus como Salvador. Efésios 2:8. Então vamos ver que a fé é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem da vós, é dom de Deus. Aleluia. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, aquilo que eles pregaram e que tinham aprendido do Senhor Jesus Cristo. Vou ler outra vez Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia. Ele é o cabeça da igreja, o chefe máximo. Ele é o Senhor. Aleluia. Agora vamos aqui a Atos 16:14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, diz São Paulo. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então posso dizer a ti, Pai, abre o meu coração e o coração das pessoas que ouvirem este vídeo, para que possamos ouvir a Tua palavra, Pai, e o nosso coração seja aberto para que estejamos atentos àquilo que ficou escrito e que os pregadores pregam. Glória a Ti, Senhor querido. Apocalipse 22:17-21. Senhor Espírito Santo, peço que me capacites para ver e crer na verdade já revelada na Bíblia. Isto é um título. Então vamos ler o texto. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E eu digo também, Pai, a Ti, que Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que Jesus venha para arrebatar a sua igreja e para continuar a sua grande obra gloriosa que Ele fez por nós, morrendo em nosso lugar. Então vou repetir. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem crê, venha. Aliás, desculpe. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. Vem, Senhor Jesus Cristo. E quem tem sede, venha. Eu tenho sede, Pai, eu venho a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quero-me encher mais e mais da sabedoria e de tudo que é do Teu Santo Espírito. Aleluia. E quem quiser, tome da graça da água da vida. Obrigado, Pai, que Tu nos dás da graça a água da vida. Faz-me lembrar quando o Senhor Jesus disse à mulher samaritana: se tu soubesses quem é que te fala, tu lhe pedirias, ele daria água viva. Aleluia. Glória ao Senhor. Em São João, capítulo 4, começando no 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam naquele tempo, não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber? Tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Glória ao Senhor.
Portanto, é Jesus que dá água viva. Vamos voltar a Apocalipse 22, 17 a 21. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome da graça da água da vida. A mesma água de que lemos há bocadinho, e a mulher foi logo pregar, e as pessoas daquele lugar se converteram, alguns, creio que a maioria. Portanto, no outro versículo, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas as pragas que estão escritas neste livro. Portanto, temos que falar, como eu disse há bocadinho, segundo Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Portanto, a nossa fé deve-se basear no que está escrito e não devemos ir além do que está escrito. Outro versículo. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, o livro em si é uma profecia, né? O Apocalipse, toda a tua palavra nos guia sempre em algum bom sentido. E se alguém tirar, estou a falar com Deus, né? E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Portanto, no livro da vida de cada pessoa está escrito os seus direitos, o que ele irá receber devido ao que semeou, se trabalhou para Deus, serviu o Senhor, se prega o Evangelho, se creu na palavra de Deus em detrimento daquilo que a carne diz. Portanto, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Portanto, todas estas bênçãos que o homem teria direito vai perdê-las porque tirou palavras. A intenção do Espírito Santo é que nós tenhamos cuidado para não ir além do que está escrito e para não fazermos coisas que não agradam a Deus, né? Outro versículo. Aquele que testifica ou dá testemunho destas coisas, diz, certamente cedo venho. Obrigado, Pai, que o teu filho cedo virá. Eu creio que a tua igreja tem um limite. São todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, mas que tu já tinhas predestinado devido a ter estudado a sua vida, a vida dos seus pais, dos seus avós, bisavós, trisavós, quadrisavós. Então, aquele que testifica estas coisas, diz o versículo, diz, certamente cedo venham. Amém. Ora bem, Senhor Jesus, quando tudo terminar, Jesus querido. A graça, outro versículo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor.
grande é o Senhor. Vou ler aqui em São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Em Isaías, capítulo 8, 19 a 22. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chirleiam e murmuram, fingindo que são alguma coisa e que são do mundo oculto para enganar as pessoas. Vou ler o mesmo versículo. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chirleiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? Vou dizer ao Pai Celestial, ajuda-nos a consultar só a Ti e a Tua Palavra, e faz que esses que chirleiam e murmuram, estes que têm espíritos familiares e adivinhos, faz que esses se convertam, Pai, e deixem de enganar o povo. Amém, Pai, que nasçam de novo. E depois o outro versículo, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A pessoa verdadeira tem que seguir a palavra de Deus, aleluia. Outro versículo, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. A nossa fé tem que estar na palavra de Deus e não noutras coisas, nem noutras pessoas. Vou ler o versículo. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus? Fazem isso olhando para cima, né? Uma tradução minha. Outro versículo. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão e sombras da ansiedade, serão empurrados para as trevas. Vamos a ver agora com o coronavírus ou Covid-19, tenha o nome que tiver. Mas Deus, que libertou o seu povo lá no Egito, continua a libertar a igreja. Pai, faz que seja assim. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia. Pai, vou orar acerca deste assunto em línguas. Shikara mariti koripa, koripi pororo popa papi, yopira para bara baba, yopira para papi, yopiro parirararararararari. Obrigado, Pai. Estás a fazer além daquilo que peço ou penso. Segundo o teu Espírito que está em mim e que me dá a capacidade de falar em línguas, me enche da sua capacidade de falar em línguas. E aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, como eu estou a fazer, Pai. Não me edificar na fé, meu Deus, amém. Lucas 1, 7-12. E não tinham filhos porque Isabel era estéril. Está a falar, portanto, do Zacarias, sacerdote Zacarias, e da sua esposa Isabel. E não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé,
à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Lucas 1:13-17. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ora, segundo esta palavra, vês, Pai Celestial, que ele tinha pedido a Deus, tinha-te pedido, que lhe desses um filho. Ele perdeu, esqueceu-se que tinha orado a ti, Pai, mas tu não te esqueces, e tinhas um plano que tinha que ser cumprido para que viesse também, bem, etc. Vou ler outra vez, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão. Vamos passar aqui para... não, vamos continuar. Porque será grande, está-se a referir ao João, que foi chamado João Batista. Era o filho de Isabel e do sacerdote... pela fé eu sei bem, sacerdote Zacarias. E não beberá vinho, vou ler outra vez o versículo, porque será grande João diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Querido Pai Celestial, dá-me revelação sobre o que significa cheio do Espírito Santo. Quando Maria visitou Isabel, ela diz que a criança saltou no seu ventre. Quando ouviu a voz de Maria, mãe do teu filho amado, e foi cheio, portanto o Espírito Santo estava dentro dele, na sua formação, já desde o ventre da sua mãe. Glória ao Senhor. O Espírito Santo que estava nele guiou para o deserto. E então o Espírito Santo, eu estou selado com o Espírito Santo, Pai, e estou cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo quer-me continuar a dirigir, como o Senhor Jesus disse. Ele é o Espírito de verdade que vos guiará em toda a verdade. O mundo não o pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos. Pronto, vamos falar agora no outro versículo. Está a falar ainda acerca de João, que foi chamado Batista, filho do sacerdote Zacarias. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo, falava inspirado pelo Espírito Santo. Faz que seja, Pai Celestial, também assim comigo. O outro versículo: irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Então o João Batista era guiado pelo mesmo espírito e mesmo poder que estava sobre o Elias, né? Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e converter os rebeldes à prudência dos justos. Peço, Pai, que isto seja assim, que eu possa também, Pai, converter os corações dos pais aos filhos, que haja paz entre os pais e os filhos, que haja paz entre os rebeldes e os justos, que os rebeldes se convertam e sejam justos, Pai.
outra vez o versículo e irá diante dele, diante do Senhor, né? Como diz aqui, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele, de Deus, ajuda-me diante de ti, Pai, no espírito e virtude de Elias, assim como tu usaste o Elias, tu também usaste o João. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e converter os corações dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pai, te peço que eu também seja assim como João e que prepare para ti um povo bem disposto, convertido, que te serve e glorifica. Amém. Vamos a ler Lucas 1,18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. Portanto, o Zacarias pecou contra o anjo. O plano do anjo, o plano de Deus tinha que se cumprir. Ele ficou mudo e só começou a falar quando ele disse que o nome da criança era João, acreditando assim naquilo que tinha pedido a Deus e com certeza agradecendo a Deus. Aleluia. Queridos amigos e irmãos, vamos terminar. Cliquem lá na mãozinha e inscrevam-se para que também o YouTube mande novamente mensagens. Vamos ainda ler aqui o hino 246. Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo. A glória de Deus está enchendo este lugar. O poder de Deus está enchendo este lugar. Aleluia. Deus liberta no louvor do seu povo. Deus restaura no louvor do seu povo. A alegria de Deus está enchendo este lugar. O gozo de Deus está enchendo este lugar. Aleluia. Tchau, amigos e irmãos. Até a próxima.